Oi, meus amores! Hoje estou trazendo mais um episódio de Dias de Juventude para vocês. Espero que gostem. Quero também agradecer aos novos membros do canal, Lili, Elisângela e Tássia. Muito obrigada por apoiarem o canal. Se você também quiser se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro. E se não puder, não tem problema. É só deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso também ajuda muito o canal a crescer. Então, sem mais enrolação, um beijo para todos vocês e vamos para o vídeo. Xing estava em seu quarto, inquieto. O silêncio parecia se arrastar em cada segundo que passava. A cena ainda se desenhava claramente em sua mente. O momento estranho em que Ginny sugeriu de forma repentina que dormissem juntos, deixando a decisão sobre o quarto por conta de Sheng. Aquela proposta inesperada, misturada com o desconforto de ambos, ainda pairava no ar. O rosto de Ginny, corado e apressado, logo se afastando com um sorriso nervoso, parecia refletir o embaraço de ambos. Agora, sozinho, Sheng se sentia cada vez mais desconfortável com a ausência de Ginny. A ansiedade o consumia enquanto buscava respostas que não vinham. Ele se levantou da cama e caminhou até a porta, com a esperança de que, ao abrir, encontrasse alguma pista do que estava acontecendo. Olhou pelos corredores silenciosos, mas não havia sinal de Ginny. A sensação de vazio crescia ainda mais dentro dele. Pensava em como Ginny havia prometido dormir ao seu lado, mas agora nada acontecia, e essa contradição ecoava sem parar em sua mente. Algo não parecia certo, e uma nova dúvida surgiu, questionando se deveria ser ele a tomar a iniciativa e ir até o quarto de Ginny. Esse dilema o deixava dividido. Ao mesmo tempo em que não queria soar exigente demais, reconhecia que havia algo mais profundo naquela situação, algo que precisava compreender. Com um suspiro profundo, tomou a decisão de ir até o quarto de Ginny. Mesmo com o medo de se expor além da conta, sentiu que não poderia esperar mais. Enquanto isso, Ginny estava absorvido por suas próprias inseguranças. O pensamento de dormir com Sheng o deixou nervoso, e ele não conseguia parar de se preocupar com o que o amigo poderia pensar ao vê-lo naquela situação. Ficou parado diante da janela, observando seu reflexo, tentando decidir se seu cabelo estava do jeito certo, se a roupa escolhida estava adequada. Cada detalhe parecia mais importante do que realmente era. Ele se perguntou se deveria tomar um banho antes de ir até o quarto de Sheng, embora soubesse que talvez isso fosse apenas uma tentativa de controlar algo que estava além de sua capacidade. Ele então ouviu a porta batendo, o som o tirando do torvelinho de pensamentos. Seu coração deu um salto e ele se virou rapidamente, imaginando se finalmente era Sheng chegando. Um impulso o fez correr até a cama. Pegou uma revista e tentou parecer calmo, como se não estivesse esperando por nada, como se aquele momento fosse algo completamente casual. Mas, no fundo, sua ansiedade crescia. Ele não conseguia disfarçar totalmente o nervosismo que sentia, embora tentasse manter a compostura. A ideia de que Sheng estivesse prestes a entrar o deixava em um estado de alerta, embora ele tentasse, com todas as forças, parecer indiferente a isso. A expectativa pairava no ar, e as emoções que ambos tentavam esconder, mas não conseguiam controlar, estavam prestes a se cruzar. Cada um com seus próprios dilemas, seus próprios receios, mas ao mesmo tempo, cada um com uma vontade silenciosa de encontrar algum tipo de entendimento naquele momento delicado. Sheng abriu a porta com cuidado, o coração acelerado enquanto tentava olhar discretamente para descobrir o que Ginny estava fazendo. O ambiente do quarto parecia pesado, envolto em um silêncio tenso. Ginny estava ali, quase oculto, com o travesseiro cobrindo o rosto, como se tentasse se esconder de algo ou de alguém. O olhar de Sheng, carregado de confusão e expectativa, encontrou o do amigo. A dúvida que o consumia se transformou em pensamento insistente. Ginny havia prometido que dormiriam juntos, então ele não entendia o porquê ele não estava lá. Pegado de surpresa, Ginny deixou escapar um sorriso nervoso, que logo tentou controlar. O rubor tomou conta de seu rosto, visível mesmo sob a luz fraca do quarto. Tentava manter uma postura indiferente, mas a insegurança denunciava seus movimentos. Em sua mente, buscava justificar a ausência, lembrando que havia deixado a escolha nas mãos de Sheng, entre dormir ali ou no quarto dele. Como Sheng não havia respondido, acreditara que não deveria se mover. A leveza aparente de sua explicação escondia o embaraço, e suas próprias palavras soavam mais como uma tentativa de afastar o desconforto do que como uma defesa real. Sheng, ao ouvir a resposta de Ginny,
percebeu que ele realmente não havia dado uma resposta clara. Sentiu uma leve sensação de alívio por não ter sido algo pessoal, mas a vergonha ainda o impedia de encarar completamente a situação. Ele assentiu, compreendendo a lógica das palavras de Ginny, e ao trocar um olhar breve, tímido, com ele, ficou evidente o quanto ambos estavam envergonhados e inseguros. Sem saber muito o que fazer, Sheng deu um passo atrás, pronto para se retirar de volta ao próprio quarto. Um leve suspiro escapou de seus lábios, acompanhado do pensamento de que talvez devesse simplesmente voltar. A ideia soava como uma forma de se convencer de que essa era a melhor decisão, mesmo que sua hesitação revelasse o desejo de permanecer, ainda que não tivesse coragem de pedir por isso. Mas, para sua surpresa, Ginny, ainda sorrindo timidamente, chamou-o de volta, convidando-o a deitar ao seu lado. O sorriso de Ginny, tão simples e genuíno, fez o coração de Sheng bater mais rápido, e, sem hesitar, ele se aproximou da cama. Algo no gesto de Ginny parecia convidativo, mas também um pouco incerto. Sheng se acomodou rapidamente, quase sem pensar, sentindo-se aliviado, e, ao mesmo tempo, um pouco nervoso com a proximidade repentina. Ginny, por sua vez, estava visivelmente corado, sentindo o calor da presença de Sheng tão perto dele. A tensão no ar era palpável, mas ao mesmo tempo havia uma calma que começava a tomar conta dos dois. A proximidade não era apenas física, parecia que ambos estavam se aproximando de um novo entendimento, mas o medo de quebrar o delicado equilíbrio os deixava ambos em um estado de expectativa silenciosa. Sheng, com os olhos cheios de curiosidade, logo se distraiu com a revista que Ginny tentava disfarçar. Observando o amigo, ele notou que Ginny estava mais concentrado na revista do que realmente lendo, o que despertou sua atenção. Seu olhar se iluminou ao perceber qual era a publicação, a mais nova edição da revista de boxe. Ele se inclinou um pouco mais perto, sua animação evidente, e logo se questionou, interessado sobre o que poderia estar acontecendo. Embora tivesse em mente que Ginny sempre disse não gostar de ler, o fato de vê-lo folheando a revista chamou sua atenção de imediato. Ginny, como se tivesse sido pego de surpresa, tentou criar uma explicação apressada. Ele disse, com a mesma leveza com que havia começado, que estava apenas dando uma olhada, já que não conseguira dormir. Mas, ao perceber a energia de Sheng, algo em sua expressão ficou mais hesitante. Ginny queria manter a postura de quem estava ali apenas por acaso, sem dar muita atenção à revista, mas não conseguia esconder a leve ansiedade de sua reação. Sheng, sem perder tempo, inclinou-se mais ainda, agora escorando o queixo no ombro de Ginny. A empolgação de Sheng estava evidente, e seu olhar de expectativa parecia contagiar Ginny. Sem saber o que dizer a seguir, o amigo, ainda um pouco sem jeito, tentou disfarçar o nervosismo. Mas isso não impediu Sheng de se aproximar ainda mais e pegar a revista para descobrir se havia algo interessante ali, especialmente sobre ele. Ao folhear rapidamente as páginas, Sheng finalmente encontrou uma que chamou sua atenção. Seus olhos brilharam com entusiasmo e ele virou a revista para Ginny com um sorriso largo. Uma página inteira estava dedicada a ele, e as palavras escritas, com elogios inegáveis, estavam ali, iluminando seu rosto e transmitindo uma empolgação sem igual. Sheng, completamente absorto pela descoberta, se deliciava ao ler as palavras que pareciam celebrar cada um dos feitos de Ginny. Ele mal podia conter a alegria ao ver que seu amigo estava sendo tão amplamente reconhecido. Os elogios continuavam, destacando a força, a habilidade técnica e a promessa de Ginny como uma das estrelas mais promissoras do ringue. A narrativa da revista pintava Ginny como um campeão em ascensão, alguém destinado a liderar o boxe chinês rumo à glória internacional. Ginny, por sua vez, observava tudo em silêncio, sem precisar dizer uma palavra. Seus olhos estavam fixos na página da revista, absorvendo tudo com uma calma serena. A suavidade de seu olhar indicava que, embora ele estivesse ciente da magnitude do reconhecimento, não se deixava consumir pela vaidade. Havia algo no jeito como ele escutava as palavras, como se cada elogio fosse uma validação não apenas de seu esforço, mas também do apoio e da confiança que compartilhava com Sheng. A felicidade de Sheng parecia ser mais importante para Ginny do que qualquer prêmio ou reconhecimento que ele pudesse receber. Enquanto Sheng se empolgava mais a cada palavra lida, Ginny mantinha seu foco, um sorriso discreto no rosto, mostrando um orgulho silencioso por tudo o que havia conquistado. Ambos, cada um à sua maneira,
sabiam que aquele momento não era apenas sobre a revista ou os elogios, mas sobre o vínculo silencioso que os unia, sem palavras, apenas com gestos e olhares. Sheng, após um momento de empolgação silenciosa, teve uma ideia que parecia iluminar seu rosto. Ele rapidamente pediu para Ginny esperar e saiu do quarto apressadamente. Ginny, confuso com a súbita saída de Sheng, olhou para a porta, sem saber o que o amigo estava planejando. Em pouco tempo, Sheng retornou, trazendo uma caixa cheia de objetos. A surpresa de Ginny era visível enquanto ele olhava para a caixa, tentando entender o que Sheng queria fazer com tudo aquilo. Com um brilho nos olhos, Sheng pegou uma tesoura e um lápis, começando a separar algumas fotos e recortes de notícias que mencionavam Ginny. A animação de Sheng era clara enquanto ele manuseava os papéis, concentrado em montar algo. Ginny, observando o processo, começou a perceber que aquilo parecia mais do que uma simples brincadeira de Sheng. Ele estava montando algo importante, algo que refletia o orgulho que sentia pelas conquistas de Ginny. A energia de Sheng transbordava, e Ginny não pôde deixar de se perguntar, intrigado, o que o amigo estava realmente planejando com tudo aquilo. Sheng então começou a explicar a sua intenção. Ele queria juntar o suficiente para preencher um álbum de recordações com as conquistas de Ginny. Cada pequeno reconhecimento, cada elogio, parecia ser uma grande conquista para Sheng, e ele se sentia motivado a preservar cada um desses momentos. Ginny, por outro lado, tentou minimizar a importância do gesto. Para ele, as promoções e elogios eram apenas parte do processo, não algo digno de ser guardado. Mas isso não diminuiu a empolgação de Sheng, que parecia ver cada pequeno feito de Ginny como uma grande vitória. A dedicação de Sheng a cada foto e recorte mostrava o quanto ele se importava com o amigo, como se cada sucesso de Ginny fosse também uma conquista pessoal. Ginny, notando o entusiasmo de Sheng, tentou amenizar, dizendo que, eventualmente, quando Sheng fosse reconhecido, também receberia elogios. No entanto, Sheng continuou concentrado em sua tarefa, ajeitando cada pedaço de papel com cuidado, e parecia não se importar com a sugestão de Ginny. Para ele, o que mais importava era a felicidade do amigo, e ele ficaria igualmente feliz se outros elogiassem Ginny, como já fazia. Enquanto Sheng trabalhava no álbum, Ginny o observava com um sorriso tranquilo, sentindo uma mistura de gratidão e um pouco de constrangimento pela dedicação do amigo. A forma como Sheng se dedicava a preservar aquelas memórias parecia um reflexo de sua amizade profunda e incondicional. Não havia arrogância nos olhos de Ginny, apenas um leve orgulho silencioso pelo reconhecimento de seu trabalho. Finalmente, depois de algum tempo, Ginny, com um sorriso suave e um toque de cansaço, sugeriu que o momento de arrumar o álbum já estava chegando ao fim. Sheng, com o mesmo entusiasmo de sempre, rapidamente deixou os papéis e se aproximou da cama de Ginny, pronto para se acomodar ao lado do amigo. Não importava o que haviam feito antes ou o que ainda estava por vir. Para ele, o simples ato de estar ao lado de Ginny já era o suficiente para fazê-lo feliz. O quarto mergulhava em silêncio, e os dois permaneciam deitados lado a lado, como se cada respiração fosse carregada de uma timidez contida. A proximidade entre eles deixava o ar mais pesado, e o embaraço era visível em seus corpos imóveis. Sheng fixava os olhos no teto, tentando manter a calma, mas em certo momento desviou o olhar para Ginny. O que não esperava era encontrar o outro já virado em sua direção, observando-o discretamente havia algum tempo. O choque daquele encontro fez seu coração acelerar de imediato, enquanto o calor subia para seu rosto em um rubor intenso. Sem dizer uma palavra, Ginny estendeu a mão em direção a Sheng. Por um instante, Sheng acreditou que seria tocado, e seu corpo se enrijeceu diante da expectativa. Mas em vez disso, Ginny apenas apagou a luz, mergulhando o ambiente em escuridão suave. No escuro, seus movimentos ficaram ainda mais perceptíveis, e o leve atrito do colchão denunciou quando Ginny se aproximou para envolvê-lo em um abraço sutil. O gesto simples fez brotar em Sheng uma expressão de felicidade clara e sincera, impossível de esconder, como se aquele pequeno contato fosse suficiente para aquecer todo o seu peito. Com o rosto colado ao de Sheng, Ginny quis saber o motivo daquela alegria estampada em seus olhos. A resposta veio rápida, sem hesitação, revelando que a felicidade nascia do simples fato de estarem deitados juntos, dividindo aquele momento íntimo.
A sinceridade de Sheng atingiu Ginny como uma onda repentina, tingindo suas bochechas de vermelho em segundos. O silêncio entre os dois ganhou outra intensidade quando Sheng se aproximou ainda mais. Ele confessou sua dificuldade em dormir, e Ginny, tomado por um arrepio súbito, acreditou que a razão fosse ele mesmo. O coração disparou, tomado pela expectativa, mas logo a ilusão se quebrou. Sheng revelou que o verdadeiro motivo era a ansiedade pela segunda seleção, onde seria avaliada a coreografia de Yunyun. Admitiu que a preocupação com a apresentação o mantinha desperto. O brilho que surgiu nos olhos de Ginny se apagou aos poucos, substituído por uma discreta decepção. O entusiasmo que imaginou se transformou em uma aceitação silenciosa. Sem prolongar o assunto, ele apenas concordou, permitindo que a tensão daquele instante se dissipasse no ar noturno, enquanto os dois permaneciam juntos, presos entre o calor dos corpos e as incertezas que aguardavam o dia seguinte. O silêncio no quarto foi interrompido quando Sheng, ainda abraçado pela calma da noite, quis saber se Ginny alguma vez já havia sentido medo durante uma luta. A pergunta surgiu de forma inesperada, mas trouxe à tona lembranças que Ginny não escondeu. Com o olhar fixo em Sheng, ele admitiu que sim, que o medo existia, sobretudo o medo de perder. E essa sensação se tornava ainda mais intensa quando Sheng estava presente. A sinceridade de suas palavras se refletia no brilho dos olhos, enquanto o braço repousava firme sobre o ombro de Sheng, mesmo deitado ao lado dele. Sheng, intrigado, quis entender por que a presença dele causava aquele receio tão forte. Foi então que Ginny, mantendo o olhar preso no dele, revelou sem hesitar que desejava ser visto como alguém forte, quase como um herói indestrutível em seu coração. A confissão fez Sheng interromper a seriedade do momento apenas para afirmar, com a mesma convicção, que Ginny já era exatamente isso, um herói dentro de seu coração. O rosto de Ginny corou de imediato, e ele tentou disfarçar o embaraço recorrendo a uma brincadeira, dizendo que Sheng soava como aquelas revistas que exageravam em elogios sem motivo. Mas Sheng não deixou que a insegurança se alongasse. Em um movimento rápido, ergueu o corpo e se inclinou sobre Ginny, ficando tão próximo que podia sentir a respiração dele. Os olhos se encontraram em uma intensidade arrebatadora e Shen deixou claro, sem sombra de dúvida, que cada palavra dita era verdadeira. A preocupação de Ginny não se limitava a si mesmo. Ao ver a expressão abatida de Sheng, quis saber o que se passava dentro dele. Quais pensamentos o acompanhavam antes de subir ao palco para dançar? A pergunta fez Sheng se encolher sobre a cama, abraçando os próprios joelhos em um gesto carregado de angústia. O peso de suas palavras surgiu quando confessou o medo de não dançar bem na manhã seguinte. Recordou a orientação do professor, que havia dito que precisava descobrir a verdadeira razão pela qual dançava. A lembrança trouxe um aperto ainda maior. Sheng contou que, diante do professor, havia respondido simplesmente que dançava porque gostava. Mas o professor não se contentou, afirmando que apenas gostar não tinha valor e que deveria encontrar algo mais profundo. Essa resposta ecoava em sua mente há muito tempo, mas ainda assim, cada vez que dançava, o sentimento era o mesmo. Ainda gostava. No entanto, ao contrário de colegas como Xingji e Xuezhang, que se viam claramente no reflexo do espelho, ele se perdia em pensamentos, incapaz de enxergar a si mesmo de forma simples. Ginny, atento ao sofrimento do amigo, quis saber quais eram essas coisas que ocupavam a mente de Sheng quando dançava. A resposta veio carregada de memórias afetivas. Ele pensava em sua cidade natal, nos campos de arroz que se estendiam sob o sol, nos peixes do lago que nadavam tranquilos, no galo Tony que circulava pelo jardim, nos pais que o acolheram com amor e nos amigos de infância, Bao, Xiu e Ling, que marcaram sua vida. Com um sorriso leve, Ginny deixou escapar uma provocação bem-humorada, perguntando se ele não pensava também nele. Sheng, sem demora, confirmou que sim, que também pensava. O brilho nos olhos de Ginny se acendeu em encanto imediato e a curiosidade tomou conta ao perguntar o que exatamente Sheng pensava sobre ele. Mas a resposta nunca veio. O cansaço venceu o corpo de Sheng e o silêncio se instalou quando ele adormeceu profundamente. Ginny permaneceu observando-o com um sorriso tranquilo, a serenidade suavizando seu semblante.
Com cuidado, aproximou-se mais, deixando o rosto repousar contra o cabelo macio de Sheng, até que suas cabeças se encontraram em um gesto silencioso de intimidade. Enquanto o outro dormia, Ginny sussurrou apenas em pensamento, como se fosse um voto secreto. Que seu pequeno cisne não sentisse medo e acreditasse em si mesmo. No dia seguinte, as aulas chegaram ao fim, e Sheng mal conseguia manter o corpo sentado. Estava largado sobre a mesa, exausto, como se cada músculo pedisse descanso. O colega de turma, ao notar a expressão cansada e o jeito relaxado demais, logo percebeu que havia algo fora do normal. Com curiosidade, quis saber o que Sheng tinha feito na noite anterior e se não havia conseguido dormir direito. Um bocejo escapou de Sheng antes mesmo da resposta. Ele explicou que havia dormido tarde e acordado cedo para treinar. A naturalidade com que falava contrastava com o espanto nos olhos do colega, que não acreditava no esforço constante. A surpresa ficou ainda maior quando Sheng revelou, sem dar importância, que não apenas treinava todas as manhãs, mas também todas as noites, como se fosse um hábito comum em sua rotina. Um sorriso simples acompanhava a confissão, como se não houvesse nada de extraordinário nisso. O colega, porém, encarava Sheng de forma diferente. O olhar carregava surpresa misturada a uma ponta de inveja, como se enxergasse um esforço raro. Com uma ironia disfarçada, comentou sobre a dedicação de alguém que vinha apenas do 5º andar. A frase deixou Sheng um pouco sem jeito, mas ele não perdeu a leveza. Com um sorriso, comentou sobre a importância do ensaio que aconteceria na sala de dança de Yunyun naquela noite, e perguntou se o colega também participaria. O outro respirou fundo, deixando escapar um suspiro relaxado antes de responder. Disse que, exceto por ele, metade da turma havia sido selecionada para a apresentação. Havia uma naturalidade em sua voz quando mencionou o veterano Liu Xingji, lembrando que todos gostavam dele não apenas pelo talento, mas também pelo caráter admirável que carregava. Sheng ainda se mostrava aflito com a indecisão de sua veterana e treinadora. Comentava que Xingji era bastante rigoroso, mas que Yunyun ainda não havia feito sua escolha. O colega, que compartilhava do mesmo pensamento de muitos, respondeu com segurança que a escolha era óbvia e que não havia necessidade de suspense, pois o lugar certamente seria de Sheng. Mesmo diante da confiança do outro, Sheng revelou a frustração que carregava no peito. Sentia que os demais também tinham talento e não ficavam para trás, e isso só aumentava sua ansiedade. Confessou o nervosismo de forma sincera, deixando claro o peso que carregava com a expectativa da seleção. O colega franziu levemente a sobrancelha ao ouvir aquelas palavras, e antes de sair da sala, tentou acalmar o coração inquieto de Sheng. Disse que não havia motivo para preocupação, porque ele seria a estrela daquela tarde, enquanto os outros estavam destinados a papéis secundários. As palavras trouxeram alívio imediato. Um sorriso se abriu no rosto de Sheng, iluminando sua expressão cansada. Empolgado, agradeceu com sinceridade e prometeu a si mesmo que daria o melhor no ensaio. Mas mesmo oferecendo apoio, o colega parecia carregar um peso diferente. A impaciência era perceptível em seus gestos, e ao deixar a sala, resmungou em voz baixa, quase para si mesmo, que Sheng era realmente ingênuo. Mais tarde, a tão aguardada seleção teve início. Yunyun e Xingji se posicionaram à frente da sala, preparados para avaliar cada um dos alunos. Em fila organizada, todos aguardavam sua vez e a atmosfera estava carregada de expectativa. O silêncio inicial logo se quebrou quando pequenos murmúrios começaram a percorrer o grupo, crescendo aos poucos entre os participantes. Alguns comentavam que não viam graça em uma seleção simulada, lembrando que apenas 3 alunos vinham do 5º andar. Para eles, caso Xingji não se apresentasse, a escolha de Sheng era inevitável. Outros, no entanto, levantavam dúvidas, afirmando que ele ainda era novo e talvez não tivesse experiência suficiente para mostrar confiança no palco, o que poderia prejudicar seu desempenho. Entre as vozes, surgiram insinuações mais duras. Diziam que o resultado não importava de verdade, porque o 5º andar sempre se baseava apenas no talento, e por isso, Sheng seria escolhido de qualquer forma. Para alguns, aquela seleção não passava de um espetáculo vazio, e mesmo que Sheng não brilhasse, a vaga continuaria sendo dele. Sheng, em meio à fila, escutava cada palavra. Tentava se manter firme, mas a tristeza se instalava aos poucos.
O esforço de tantas horas de treino, as noites mal dormidas e os sonhos que carregava pareciam ser reduzidos a comentários cruéis, como se sua dedicação não tivesse valor. O aperto em seu peito crescia e o nervosismo se somava ao peso das expectativas. Shinji também acompanhava cada murmúrio. Seu semblante se fechava a cada comentário. A paciência se esgotava em silêncio, até que não conseguiu mais conter a frustração. Com autoridade e firmeza, ergueu a voz, exigindo silêncio absoluto. A ordem foi clara. Aqueles que não estavam satisfeitos ou que não desejavam participar deveriam sair da sala de imediato e parar de ocupar espaço desnecessário. O impacto de suas palavras percorreu o ambiente como um choque. O burburinho cessou de uma vez, e a sala mergulhou em um silêncio pesado. Os que antes murmuravam se calaram envergonhados, desviando o olhar e recuando diante da rigidez do veterano. O clima mudou de forma brusca, e todos foram obrigados a encarar a seriedade daquele momento. A seleção, antes tratada como um simples ensaio para alguns, agora se transformava em uma prova de disciplina e respeito. Sheng logo percebeu que as palavras duras de Shinji tinham a intenção de protegê-lo, evitando que se tornasse alvo de mais comentários constrangedores. A surpresa tomou conta ao notar aquele gesto indireto, e seus olhos se voltaram para o veterano, que o encarava com o olhar rígido de sempre. A severidade daquele semblante, no entanto, o deixou intimidado. O medo se misturou ao desconforto e uma sensação de pavor o fez virar de costas, tentando escapar da pressão sufocante. Em pensamento, não conseguia deixar de notar o quanto Shinji parecia agressivo. A mudança de postura não passou despercebida. Shinji, atento a cada detalhe, notou que Sheng havia se virado e não hesitou em chamá-lo em voz alta, carregada de firmeza e irritação, questionando o que ele estava fazendo. O som de seu nome ecoou pela sala como um trovão. O coração de Sheng disparou. O nervosismo o dominou por completo, e sem saber como reagir, levantou o braço no impulso, erguendo a mão bem alto. A voz saiu forte e apressada, como se quisesse provar sua presença, e ecoou pelo espaço silencioso. O gesto repentino causou espanto imediato. Os colegas ao redor não demoraram a rir e zombar, divertidos com a atitude inesperada. Sheng, tomado pelo calor do constrangimento, começou a suar. Dentro de si, não conseguia deixar de pensar na cena que acabou de protagonizar, percebendo o quanto havia agido de maneira espontânea e nervosa demais. Shinji, no entanto, não permitiu que a situação se prolongasse. Com firmeza renovada, ergueu a voz novamente, repreendendo todos com severidade e exigindo que tratassem aquele momento com seriedade. O riso cessou, e o clima na sala voltou a se tornar pesado e disciplinado, lembrando a todos que não havia espaço para brincadeiras. O olhar de Shinji transbordava impaciência. Os traços rígidos do veterano se fecharam ainda mais quando, sem espaço para recusa, ele ordenou que Sheng fosse o primeiro a se apresentar. A ordem soou como um peso, mas Sheng não hesitou. Avançou até o centro da sala, cada passo carregando a tensão que pairava no ar. Em segundos, toda a citada atenção se concentrou nele. Os colegas o seguiam com os olhos, ansiosos e cheios de expectativa, como se aguardassem a comprovação de tudo o que já haviam ouvido sobre o talento do rapaz. Diante de tantos olhares, Sheng fechou os olhos. O coração batia acelerado, mas ele buscava uma forma de acalmar a própria alma. A lembrança de Jinny surgiu de imediato, preenchendo o vazio da ansiedade. Veio à mente o momento da noite passada, quando, já entregue ao sono, havia escutado a pergunta de Jinny sobre o que pensava a respeito dele. Naquele instante, o cansaço não permitiu que respondesse, mas agora, em silêncio, a resposta se formava clara. No fundo de seus pensamentos, reconhecia que sempre acreditava que Jinny estaria lá para vê-lo, como uma presença constante, firme e inabalável. A recordação se aprofundou ainda mais quando as palavras de encorajamento ecoaram em sua mente. Era como se Jinny estivesse ao seu lado, soprando coragem em seus ouvidos, chamando-o de pequeno cisne e pedindo que não tivesse medo. A confiança que vinha dessa lembrança reacendia sua esperança. O nervosismo começou a se dissolver, dando lugar a uma força nova que aquecia o peito. Sheng respirou fundo, sentindo o corpo se preparar, e a determinação tomou conta de seus gestos. A insegurança da fila já não importava.
O que permanecia era a coragem alimentada por quem mais o inspirava. Com a imagem de Baidine gravada no coração, Cheng encontrou a energia que precisava para se lançar na apresentação e mostrar o melhor de si. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.